Primeira parte do trabalho de literatura. Resumo do livro Procure-se um Planeta Sustentável. O nome do nosso protagonista do livro é Rafael. Rafael é um menino que sonha em proteger o meio ambiente junto com seu tio lá na França, que ele sonha aos 18 anos de trabalhar com ele. Enquanto o Rafael andava na rua, ele viu na vitrine, numa televisão da vitrine, um acidente que aconteceu de petróleo, matando vários peixes. Aquilo fez Rafael ficar indignado, que aquilo era um crime e que ele queria estar lá ajudando. Então ele enviou um e-mail perguntando pro tio dele como que estava indo lá, como que ele estava ajudando. O tio dele simplesmente não respondeu. O menino ficou muito bravo. Até que uns dias depois, ele recebeu uma ligação do tio dele, falando que ele não podia responder. Ele estava muito ocupado ajudando o vazamento não se espalhar ainda mais. Então, o menino, ele entendeu. Mas o tio falou assim: se você realmente quiser me ajudar, é só você olhar ao seu redor. Aquilo fez o menino ficar se perguntando o que era olhar ao seu redor. Aquilo entrar na cabeça do menino. E o menino, ele ficou se perguntando se o tio não queria a ajuda dele. Fazendo assim, tomado pela raiva, desligar na cara do tio num total desrespeito. O menino, ele se sentiu arrependido. Então, dias depois, ele mandou um e-mail pedindo desculpas ao tio. O tio, ele entendeu e aceitou as desculpas do menino. Mas ele também falou que tentou explicar um pouquinho do olhar à sua volta. Mesmo o tio tentando explicar, o menino não entendeu nada. Depois dessa parte do livro, vem a parte em que mostra a família da Karina, uma das melhores amigas do Rafa e também o futuro interesse amoroso. Karina, ela não tinha um pai, ela tinha um pai ausente. O pai nunca estava em casa e ela tinha que cuidar da sua irmã mais nova, a Bárbara. Já como a sua mãe, Alice, tinha que fazer outros trabalhos para conseguir sustentar a família e as coisas que o pai deixava só de presentinho. O que indignava a Karina é que quando ela perguntava pra mãe: por que você não se separa dele? A mãe falava que ela não tinha dinheiro para pagar por um advogado. E também, outra coisa que indignava muito ela é que ela sabia que tinha gente em condições pior do que ela, que não tinha saneamento básico, não tinha educação, saúde, muito menos dinheiro. Era pobre e sem comida. Então, quando ela estava voltando de casa, saindo da escola com o Rafael, ela sem querer desabafou, falando: nossa, como esse mundo é injusto, né? Rafael, com aquele pensamento de proteger o mundo, começou a dar um discurso, falando: é mesmo, a gente tem que começar a proteger o planeta, tanta gente egoísta, não cuidando do nosso mundo, daqui a um tempo tudo vai acabar. Aquilo irritou um pouco a Karina, porque ela pensou: tem tanta gente passando fome, tanta gente sem saneamento básico, tanta gente morrendo por coisas básicas e simples, e você tá falando de salvar o ambiente, vamos primeiro salvar a humanidade, né? E daí aqui ela se soltou e acabou brigando com o Rafael. Rafael não sabia o que ele tinha de errado e voltou para casa meio culpado. Então ele resolveu falar com Karina depois da aula à tarde. Ele foi falar com ela e daí ele foi com a intenção de pedir desculpas. Mas no final foi ela quem pediu desculpa, falando que sem querer ela descontou tudo nele. Mas de brinde ela ajudou uma ajuda na tarefa de matemática, ou como você preferir chamar, talvez uma cola. Daí, com essa ajuda, ela estava conseguindo fazer o dever, até que a sua irmã mais nova, Bárbara, acordou e os dois tiveram que cuidar da irmãzinha. Bom, um tempo depois, chegou uma empresa incrível, uma empresa multinacional na cidade. Ela prometeu vários empregos, o dobro de salário e também fazer vários benefícios na cidade. Mas com todos esses benefícios, teve uma coisa que aconteceu. Saiu um vazamento de gás tóxico, infectando toda a cidade. Um monte de gente teve que ir pro hospital. E uma dessas pessoas foi a amiga de Rafael, que ela, sem querer, a Cris, que ela, sem querer, ela respirou o ar tóxico e teve que ir direto pro hospital. Outra pessoa que foi direto pro hospital foi a vizinha de Rafael, que se não fosse pela mãe do Rafael,
Ângela, ela tinha ficado na casa e tinha passado muito mal. Outra coisa que aconteceu, quando o Rafael chegou em casa, ele chegou em casa todo indignado, falando que aquele lugar tinha que fechar, que tinha tudo que acabar. Afinal, tinha infectado toda a cidade praticamente. Tudo tava acabando. O menino chegou na escola falando com os seus amigos, com a Cris, com a Karina e com o Gustavo, o melhor amigo do Rafael. A Cris falou que não queria que tocassem no assunto da multinacional, porque ela não queria lembrar do acontecimento. O Rafa já chegou falando assim, não, a gente tem que lembrar, porque a gente tem que lembrar que a multinacional fez isso com todo mundo, essa multinacional tem que ser fechada. O Gustavo chegou brigando com o Rafael. Afinal, na multinacional era onde o pai do Gustavo trabalhava. E a vida do Gustavo tinha se tornado muito melhor depois que o pai dele trabalhou lá. O irmão dele comprou até a moto dos sonhos dele. Então os dois brigaram. Um querendo que a empresa fechasse e outro querendo que a empresa ficasse. Quando o Rafael voltou para casa, ele se sentiu culpado e resolveu falar com a melhor amiga dele, a Karina. Enquanto eles estavam conversando, o Rafael ficou meio triste. A Karina, numa maneira de tentar ajudar o Rafael, acabou fazendo um carinho nele. Os dois se viram tão próximos que acabaram se beijando, se declarando automaticamente namorados. No dia seguinte, o Rafael, ele decidiu que ele ia tentar fazer as pazes com o Gustavo. Então os dois conversaram. O Rafael disse que ele não estava errado, mas o Gustavo também não estava errado. Afinal, tinha muitos empregos naquele jogo. Não só o pai do Gustavo, quanto um monte de gente. Então, o Rafael tentou ir mais fundo nesse caso. Tentar descobrir se tinha alguém, um meio ambiental, já trabalhando como numa multa ou em fechar o local, a empresa. Nesse meio tempo, ele descobriu que já estavam realmente trabalhando em fechar a empresa. Hashtag Rafael Sherlock Holmes. Só que daí, quando ele descobriu isso, ele também descobriu que a empresa ia levar uma multa de 10 mil UFRs, que no caso são em torno em 10.600 reais. E ele também descobriu que todo aquele dinheiro, toda aquela multa, era para tentar ela entrar no padrão da ISO 14000. Rafael ficou com aquilo na cabeça. ISO 14000, ISO 14000. Eu já ouvi ISO 14000 em algum lugar, né? Então ele foi perguntar pro pai dele, claro. Quando ele perguntou pro Marcos, o pai dele, o Marcos falou: ah, é um negócio que a empresa em que eu trabalho está fazendo. Eu estou envolvida nesse caso. Que a ISO 14000 é uma coisa, é um padrão que é um padrão ecologicamente certo e que faz com que as pessoas comprem mais nosso produto. Porque tem empresas, ou só tem pessoas que só compram se a empresa estiver no padrão ISO 14000. O menino, ele se sentiu orgulhoso do pai, mas ao mesmo tempo ele perguntou: mas por que vocês não me disseram isso antes? Eu quero estar mais inteirado no assunto da família. A Ângela e o Marcos falando assim: mas a gente tá falando isso há 2 semanas. Você já era pra você lembrar disso. A gente tá falando isso com você. Você nunca percebe? E ele realmente nunca percebia. Ele tava tão ligado em outros assuntos que ele nem percebeu o que estava acontecendo na própria casa. Bom, na etapa final do livro, o Rafael, ele convidou o seu herói, o seu tio Amaral, pra vir almoçar na casa dele. Ele convidou o tio, o Gustavo e a sua namorada para virem na casa dele almoçar. Quando o Rafa foi buscar o tio dele na rodoviária, ele deu um abraço gigantesco no tio. O tio também deu um abraço gigantesco na Ângela, a sua irmã, e também no seu cunhado, o Marcos. Quando eles iam voltando para casa, o Amaral ia pensativo pela janela, olhando pela janela, pensando qual era o futuro da humanidade, como aquela cidade tão pequenininha conseguiu ficar tão grande.
E como a gente ia, e no futuro, como que a gente ia alimentar tantas pessoas assim. Mas mesmo assim, tinha que continuar trabalhando duro para as pessoas se conscientizarem. O livro termina com o Rafael, o nosso protagonista, enviando uma mensagem para o seu tio Amaral, falando como tava indo as coisas. Que é realmente cursar o curso de engenharia ambiental, e também falou sobre seu namoro na Karina. Isso quando ele estava no 2º ano do ensino médio. Agora, um pouco sobre a escritora do livro, a Tânia Martinelli. Tânia Martinelli nasceu em Americana, em São Paulo, em 19 de julho de 1964, local onde reside. É formada em letras, língua portuguesa e espanhola, e foi professora de língua portuguesa durante 18 anos. Parte desse tempo também atuou como coordenadora da área de comunicação e expressão da equipe interdisciplinar da unidade municipal em que trabalhava. Publicou seu livro em 1998 e nos últimos anos tem se dedicado integralmente à literatura, escrevendo e ministrando palestras para alunos e professores. Fim do trabalho.